João 11, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 1: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara um bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E o versículo 4 vai dizer: mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aqui afirmando essa oração que foi feita, mas convido você a aproveitar que está de pé para que a gente faça mais uma oração. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor nesse momento abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz, Pai. Nós estamos aqui para receber o que Tu tens para nós. Então fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podem tomar o seu assento, queridos. Eu quero trazer essa palavra para você. Eu orava a Deus e disse: Deus, qual é a palavra que eu vou levar para a Tua igreja? E eu tentei buscar uma palavra aqui, uma palavra ali, e Deus falou ao meu coração: João capítulo 11. E ministrando essa palavra, primeiro eu quero lembrar a igreja que existem dois Lázaros, porque a gente leu aqui uma passagem relacionada a Lázaro, e aí tem gente que acha que esse Lázaro é o mesmo Lázaro, o mendigo que um dia morreu, mas só que esse é o Lázaro que morreu, ressuscitou, mas também depois ele morreu. Porém, é interessante aqui a Bíblia, quando nós lemos, o versículo 2, Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que certo momento derramou um perfume muito caro, cheiroso, aos pés de Jesus, ao ponto que Judas, um homem voltado mais ao dinheiro, ele acha aquilo um absurdo. E a gente vê aqui nessa passagem que eu estou trazendo a você, eu quero trazer uma reflexão. Eu quero fazer um nível introdutório, porque o que nós lemos, se você for ver o que João quer dizer, já tinha passado aí, segundo historiadores, de 40 a 50 anos que aconteceu a obra do Senhor, os milagres de Jesus. Creio eu que João, ele para refletir e diz: espera aí, eu preciso falar sobre o Mestre e de inúmeros milagres que Jesus fez. Aleluia. João, ele diz sobre 7 milagres. Se você ler o Evangelho de João, você vê ele mencionando sobre o milagre que Jesus fez no casamento, pegando uma água suja, transformando no melhor vinho. Você vê no capítulo 4 a cura do filho de um oficial do rei à distância. Olha que Jesus tremendo, que leva à distância a mensagem da cura, da transformação. Aí você continua vendo aqui na palavra do Senhor, no capítulo 5, a cura de um paralítico, 38 anos, esperando por um milagre, esperando por uma cura. E aí vem Jesus. Já no capítulo 6, a gente vê andar sobre as águas. No capítulo 6, a gente vê a multiplicação de pães. No capítulo 9, a gente vê a cura de um cego de nascença. Olha Jesus fazendo milagre. No capítulo 10, a gente vê Jesus em Jerusalém, com uma fama, com muitos seguidores, mas também pessoas que estão perseguindo para matar. Quando eu olho aqui, eu começo a lembrar do nosso dia a dia. Outrora no mundo, ninguém ia atrás de nós.
porque nós éramos iguais. Mas a partir do momento que você começa a ter uma transformação na sua vida, você começa a incomodar os outros. E aí as pessoas já começam a olhar para você e dizer: opa, peraí, essa igreja aqui nessa rua não dá muito certo não, porque todo dia quando eu vejo um culto rolando lá, essa palavra está tocando no meu coração. Essa pessoa que é um evangélico e quando está aqui no almoço falando de Jesus, a minha vida já começa a ficar diferente. E ele já começa a se sentir incomodado ou incomodada. Veja, a manifestação de Deus presente na sua vida. E há quem às vezes questiona e diz: por que aquela pessoa, toda vez que eu chego perto, ela fica inquieta? Por que aquela pessoa, quando eu vou falar de Deus, ela se revolta? Porque a luz não se bate com as trevas. É o inimigo que está ali dizendo: ó, sai de perto, você não pode receber essa libertação, você não pode ouvir a voz de Deus. Afinal, a voz de Deus é o que transforma, a voz de Deus é o que muda a nossa história cotidiana. Jesus, ele já descreve, ó: vinde a mim. Você está cansado? Você está oprimido? Você está sobrecarregado? Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Há quem acha que Deus vai tirar o seu fardo, que Deus vai mudar a sua história e que você não vai ter peso nenhum. Não, 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 não. Ele diz: se você vir até a mim, você vai continuar com o fardo, mas o teu fardo vai ser leve, porque agora eu estou carregando com você. Mas Jesus aqui no capítulo 10, ele entendendo essa armação dos judeus, o que ele faz? Ele corre junto com os discípulos e ele vai para o deserto. Ele fala: aqui não dá para ficar. E aí ele vai para além do rio Jordão, que atualmente seria a Jordânia. E aí a gente encontra o 7º milagre de Jesus, sobre a ressurreição de Lázaro. Neste instante nós lemos no versículo 2, a Bíblia mencionando sobre a mulher que derrama aos pés de Jesus um puro nardo, o melhor perfume. Alguém que diz: para Deus é o melhor. Eu estou indo para a casa de Deus, eu vou oferecer o meu melhor. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa o problema que seja lá fora, não importa o problema que eu deixei em casa, mas eu vou para a casa de Deus para adorar, eu vou para a casa de Deus para glorificar, porque eu entendo que enquanto eu estou na casa de Deus, Deus está cuidando das minhas coisas. Enquanto eu estou aqui adorando a Deus, Deus está cuidando do meu lar. Enquanto eu estou aqui colocando no altar de Deus as minhas dificuldades, as minhas ansiedades, Deus está lá, do outro lado, cuidando. Entenda? 6 dias antes da Páscoa, ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus cabelos. Em Marcos, se você tem a sua Bíblia, no capítulo 14, no versículo 3, a Bíblia vai dizer: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E aí, aquele nardo, aquele perfume que vai escorrendo, ela se alegra, porque, entenda, ela está se rendendo ao Criador. Queridos, nesse instante nós ouvimos o pastor mencionar aquele que passa por um deserto, por uma luta e não sai vitorioso. Alguém que se aproxima de Jesus, que chega até Jesus e não tem uma transformação. Eu vejo algumas pessoas que dizem: eu acredito em Deus, eu sou uma pessoa evangélica, eu sou uma pessoa cristã, mas não tem mudança de vida, que não tem mudança de comportamento, que acaba defendendo ideologias totalmente erradas, mas diz: eu sou alguém de Deus. Queridos, pode ser de qualquer um menos de Deus, porque Deus, ele é transformador. Deus é aquele que, quem chega perto de Jesus, a transformação acontece. Apóstolo Paulo, ele já disse: eu estava indo para matar
crentes. Eu estou conjecturando para você entender. Estou indo matar. Deus, Jesus Cristo, tem um encontro com ele. Ele cai do cavalo. Ele tem um encontro com Ananias. Mas aí ele diz: o próprio Cristo, o próprio Deus teve um encontro comigo. Veja Deus mudando Paulo de um perseguidor para um perseguido. E às vezes a gente fica questionando, dizendo: Deus, mas por que estão me perseguindo? Por que essa luta é grande? Por que tudo isso está passando comigo? Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu estou todo dia na igreja. E por que tudo acontece comigo? É para a sua fé ficar fortificada em Deus, alicerçada em Deus. Às vezes, pastor, eu fico pensando, as pessoas, elas falam de Deus, ouvem a voz de Deus, vêm à casa de Deus receber o poder de Deus, mas sai da porta para fora, desacreditam no poder de Deus. E a gente vê isso aqui na palavra do Senhor. Deus, Ele mostrando para mim e para você. Entenda, versículo 3: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. É um mensageiro, não tinha um WhatsApp, não tinha um telefone. Um mensageiro, ele sai de Betânia até onde Jesus estava, lá em Pérea. Você tem aproximadamente 40 quilômetros. Então esse mensageiro, quando sai, Lázaro está doente, Lázaro está enfermo. E essa é a mensagem que o versículo 3 diz: Senhor, aquele a quem amas está doente. E aí repara que o versículo 4 vai dizer: mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte. Olha que coisa linda. Às vezes a gente ora e tem igrejas que tem até aquela campanha, né, do haja, do agora. E olha, você tem que ter fé porque vai mudar agora, vai transformar agora. Mas nem sempre vai ser assim, queridos. Porque Deus muitas das vezes quer colocar você na prova de fogo. Muitas das vezes Deus quer colocar você na provação para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele é Senhor. E às vezes a gente tem aquela religiosidade dizendo: ah, mas eu estou orando, mas eu estou jejuando, e coloca Deus até na parede e diz: Deus, o Senhor tem que mudar, o Senhor tem que transformar. Mas quem disse para você que Ele tem que fazer nesse exato momento? Quem disse para você que tem que ser agora? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Veja, enquanto as irmãs de Lázaro estão dizendo: ó, avisa Jesus, e o mensageiro chega a Jesus e diz: aquele a quem tu amas está doente. Queridos, olha as duas cenas. Lázaro de um lado, como homem de Deus, e assim eu penso como homem de Deus, acreditando: ó, Jesus de alguma forma Ele vai se encontrar comigo. O problema é que às vezes, o pastor até mencionou isso, na hora da bênção, está todo mundo dando aquele glória a Deus e aleluia. Na hora da prova, parece que é difícil de orar, parece que não sai palavras. E há aquele que é o contrário, na sua luta, na sua prova, está orando, jejuando todo dia na casa de Deus, e quando recebe a bênção de Deus, esquece de Deus, esquece da casa de Deus. Mas veja, eu quando olho esse versículo 4, me faz lembrar uma história que aconteceu com a nossa família. O meu irmão ficou 101 dias na UTI, desenganado dos médicos. E eu me lembro como se fosse hoje, hospital público, cada dia um médico. E aí, na segunda-feira vem um médico: olha, seu irmão vai morrer. Na terça-feira seu irmão vai morrer. Na quarta-feira, Quando chegou no domingo, a médica disse: você já deve ter ouvido a semana toda. A gente disse aí: olha, não dá mais para fazer nada pelo seu irmão, e ele vai morrer. E eu falei: olha, doutora, eu fico muito feliz de ouvir isso. E eu falei isso para todos os médicos. E ela se assustou e falou assim: olha, eu vou falar uma coisa. Se o seu irmão morrer, eu não quero que você vá lá na minha porta, bater lá na minha porta, porque eu estou avisando. Eu falei: doutor, eu entendo que a Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. Até o momento, enquanto vocês estavam podendo fazer algo, glória a Deus.
Mas a partir do momento que você diz que a medicina não pode fazer mais nada, agora está na mão de Deus. Por que eu vou me preocupar? É a fé consciente, queridos. O problema é que às vezes a gente vai ver: mas por que me mandaram embora? Por que a minha casa caiu? Por que o telhado caiu? Por que justo eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista e ofertante, por que comigo? E eu costumo dizer: porque tinha que ser você. Não é você. E você precisa entender que a luta que você passa, quando vem de Deus, porque é aquele que gosta também de uma luta, né? Tá ali, a luta tá lá do outro lado, mas parece que ele tá com a vontade de ter uma luta, que ele vai lá do outro lado buscar e, ai Deus, me envolvi num negócio que não era para me envolver, e olha agora a confusão que eu tô. Tu se meteu onde não era para se meter. Mas quando você deixa Deus ir trabalhando na sua vida, Ele vai dizer aqui, essa doença não é para morte, esse problema que você está passando não é para morte, essa ansiedade, essa dificuldade de dormir, porque fica ali a mente acelerada, não é para morte. O problema é que às vezes a gente quer ficar questionando a Deus. Queridos, entrega na mão de Deus, confia em Deus. O salmista Davi já diz: elevo os meus olhos ao monte, a Deus, ao Pai, porque é de lá que vem o socorro. Eu costumo dizer que a gente lê a Bíblia e Deus, Ele coloca a gente em prova de fogo. E aí o problema é que a gente não quer passar pela prova de fogo. Há quem agora, nesse período eleitoral, fica brigando por aquilo que não é para brigar, fica se envolvendo naquilo que não é para se envolver. Em vez de você estar ali veemente, falando do amor de Cristo, brigando por Cristo, está defendendo bandeiras partidárias. Queridos, a gente precisa entender o reino de Deus, no qual Deus tem algo muito mais e muito maior para todos nós. Ele passa daqui da terra. As pessoas vão querendo ter riquezas na terra, conquistar aqui na terra, e não que seja errado, mas estão esquecendo o céu, estão esquecendo a salvação, estão esquecendo aquilo que o Evangelho de Lucas vai dizer: loucos, essa noite pedirão a tua alma. E aí, na hora que o olho fechar, aonde vai a tua alma? Aonde você vai estar? No céu ou no inferno? E é eterno, queridos. Aqui é passageiro. Às vezes a gente se pega com coisa tão boba, esquecendo da força de Deus, esquecendo do Deus que é grande, do Deus que é divino e tem algo maravilhoso para nós, para algo terreno, para algo que alguém prometeu e não cumpriu. E a gente quer brigar, quer questionar, esquecendo que quem prometeu para nós é Deus. Quem vai realizar na nossa vida é Deus. Mas é no tempo de Deus. Às vezes nós queremos questionar Deus, mas já passou 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas Deus diz: é no tempo dele. Não é no nosso tempo não, queridos. Aqui, quando você entende a Bíblia, havia o tempo das irmãs de Lázaro e o tempo de Deus. Deus, Jesus como Deus, Ele estava tranquilo, ao ponto que você vai ver aqui, Jesus, Ele dizendo aos discípulos, os discípulos dizem no versículo 8: e eles disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá. Porque no versículo 7, Jesus diz aos discípulos: vamos lá para a Judéia, vamos lá, porque vai estar ali pertinho. Aí veja o versículo 9 dizendo: Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz de Deus nesse mundo. O que Jesus está querendo dizer aqui? É o tempo. Porque enquanto o discípulo está dizendo: mas Jesus, a gente saiu de lá, há pouco tempo atrás queriam nos matar, e agora nós vamos voltar para lá.
Jesus está dizendo aqui para os discípulos: opa, pera lá, o dia não tem 12 horas, o tempo é meu, eu sei a hora que eu vou morrer. Não é você que vai dizer. O problema é que às vezes tem alguém que diz assim: mas você, por que você vai lá? Por que você vai falar com fulano? Você não tem capacidade, você não tem talento, você não tem aparência, mas você tem Deus. Essa é a diferença, que você tem Deus. A diferença daquele que serve e daquele que não serve. E ainda a gente vendo aqui a palavra de Deus, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar a leitura. O versículo 10 diz: mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Então quem não tem Jesus vai tropeçar, vai cair, porque está confiando o quê? Na força do braço, não na força de Deus. Versículo 11: e tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro, ele adormeceu, está dormindo, está lá, mas vou despertá-lo do sono. Olha, Deus homem, Jesus homem e Jesus Deus. É isso que nós precisamos entender, queridos. Nós somos seres humanos, vivemos aqui na terra, comemos, bebemos, pagamos nossas contas, mas ao mesmo tempo nós temos Deus. Nós precisamos olhar para Cristo. O problema é que tudo nosso, eu vou comprar um carro, é do meu jeito, mas não pediu permissão para Deus. Eu vou buscar um emprego, mas não pediu permissão para Deus. Porque às vezes Deus tem uma porta tão grande, tão maravilhosa para te dar, mas você se apega a uma porta pequenininha. Mas fulano que me apresentou, olha, essa porta aqui é uma bênção. Não. Quando eu oro, quando eu coloco no altar do Senhor, Ele direciona. Não tem como errar. É na direção de Deus, queridos. É na direção de Deus. Falando até em direção de Deus, me faz lembrar algo que aconteceu comigo aqui na cidade. Certa vez eu procurando uma casa para alugar, orando a Deus, e bem aqui próximo, aqui para cima, eu tinha encontrado uma casa. Entrei na casa, achei a casa bonita, o valor do aluguel bom, o dono da casa estava lá, e aí logo em seguida chegou uma outra pessoa: olha, eu vim ver a casa. E aí o dono disse: mas ele já está aqui, é bem provável que ele vai fechar. E eu olhando a casa, olha que bonito, tudo. Aí Deus fala assim para mim: essa casa não. Eu falei: Deus, mas eu só tenho essa semana para sair da outra casa, porque a dona me pediu a casa, e eu achei a casa aqui. Deus falou: essa não. Eu comecei a chorar, e o dono da casa olhou para mim e disse: aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, essa casa aqui você pode passar para ele. Não, mas você não gostou, tem algum problema? Eu falei: não, talvez o que eu vou dizer você não vai entender, mas Deus disse que não é para eu ficar. E ele realmente ficou olhando assim, tipo, não entendi, e fui embora. Eu sentei na moto e falei: Deus, eu te obedeci, eu ouvi a tua voz, eu tenho essa semana para entregar a casa, e está nas tuas mãos. Mas quando foi no meio da semana, eu recebo um telefonema de alguém dizendo: olha, você quer alugar uma casa, né? Fulana de tal tem uma casa para alugar, e ela quer alguém como você. Quando eu chego lá, a casa é muito melhor da casa que eu ia alugar. Veja o poder de Deus. É você ouvir, porque Deus tem bênçãos boas para nós. Às vezes nós enxergamos algo que achamos que é bom, mas o olhar de Deus é muito melhor. Mas a gente precisa estar atento à voz de Deus. É que às vezes o não de Deus dói, o não de Deus machuca, e às vezes a gente questiona e diz: mas por que não, Senhor? Por que não? Veja, versículo 13: Jesus havia se referido à morte de Lázaro, porque no versículo 12 os discípulos disseram: Senhor, ele está dormindo. Porque nós lemos que no versículo 11 Jesus disse o quê? O amigo Lázaro adormeceu.
E aí os discípulos estão achando que Jesus está falando o quê? Tá lá dormindo, tá com sono porque tá doente, tá cansadinho. Mas aí no versículo 13, Jesus referiu a morte de Lázaro. E aí a palavra vai continuar dizendo: mas eles entenderam que Jesus estava falando de sono. Veja, às vezes a gente está coxando em dois pensamentos. Deus está falando, é aqui. E aí às vezes a nossa voz: não rapaz, mas aqui era melhor. Por aqui você vai ter sucesso, por aqui você vai alcançar, por aqui vai ser melhor. E Deus está falando, é para cá. Não, mas aqui talvez vai ser melhor, é aqui que eu quero vir. E Deus está falando, é para lá. Veja o que é ouvir a voz de Deus. Queridos, eu estava recentemente meditando na passagem de Abraão. Veja, alguém que ouviu a voz de Deus: sai do meio da tua parentela, sai fora. Tá, mas eu vou para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. As pessoas às vezes dizem, pastor, eu estou aqui preparado, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olha, estou aqui. Será que está mesmo? Será que está? De Deus falar: abandona a tua casa. Mas é a minha televisão, a minha geladeira que eu ainda estou pagando, a minha... Não, abandona tudo. E eu vou para onde? Vai para onde eu vou te mostrar. E aí? Eu falo, queridos, Deus, Ele nos coloca em prova de fogo, justamente para nos amadurecer, para ver se nós estamos apegados em Deus ou em coisas. Mas eu tive um sacrifício para construir essa casa, e agora abandonar essa casa é a obra de Deus. Jesus fica 40 dias se preparando para ir para uma missão que ele sabia que iria padecer, que ia sofrer, e que hoje nós, seres humanos, seríamos ingratos a Deus. Ingratos. Mas ele vai dizer: a minha misericórdia vai te alcançar. Porque se a minha misericórdia não te alcançar, você vai ser consumido, você vai morrer. É aquela pessoa que está dizendo: sou homem de Deus, sou mulher de Deus, pode contar comigo. Aí você liga e fala: vamos entrar em oração, em jejum? Ih rapaz, mas hoje eu tenho que ir ali. Mas hoje, pode ser amanhã, semana que vem. E aí tem aquelas pessoas que eu conheci, isso lá em São Paulo, que eu sou de São Paulo. A pessoa no telefone: ô pastor, você está onde? Ô rapaz, estou aqui no monte aqui. E eu e ele no carro. Eu olhei para ele: eu não, estou aqui no monte aqui, estou orando por você. E quando ele desligou, eu falei: você está no monte? Você está do meu lado aqui? Não, é porque tem uma campanha aí que pediram, eu falei que eu ia estar lá no monte. Aí tem que falar que está no monte. Falei: já está errado. Já está errado. Então veja, pessoas que estão dizendo: conta comigo. E na hora que você vai: fulano disse que eu posso contar com fulano, deixa eu ir lá. Porta na cara. Fulano falou que eu podia ligar, vou ligar para pedir uma oração. Fulano não atende não. Ou quando atende, é rapidinho. E fulano, orar agora? Agora não dá não. Eu estou falando porque eu já passei por isso, queridos. E aí você olha e fala assim: por que as pessoas usam o nome de Deus em vão? Por que dizem conta comigo? O pastor às vezes vai estar aqui como anjo de Deus, dizendo: olha igreja, vamos estar aqui na campanha de oração, vamos estar aqui orando. E a pessoa está: ô pastor, conta comigo, conta aí, estamos juntos. Aí o pastor chega aqui, está sozinho. Mas cadê fulano que disse que ia vir? Cadê Beltrano? Aí cada um vai dando a sua desculpa. E deixa eu ser sincero, desculpa não cola nessa hora. A palavra do crente é sim, sim, ou não, não. Ou você está dentro ou você está fora. Esse negócio de: ô pastor, conta comigo. Não, se eu não posso estar, pastor, dessa daí não conta comigo não. Não vou poder estar com o senhor não. É caráter, é papel de homem de Deus, é papel de mulher de Deus. O problema é que é muita aparência, é muito status,
É muita gente postando na internet que está orando e não está orando é nada. Postando o versículo da Bíblia e nem ele está vivendo a palavra de Deus. É muito status e pouca realidade. E Jesus é real, queridos. Jesus está aqui dizendo, não é para a morte. Talvez do outro lado estão desesperados, estão reclamando, mas cadê Jesus nessa hora? Jesus está dizendo, estou aqui, mas é para o meu nome ser glorificado. O problema é que a gente não quer deixar o nome de Deus ser glorificado. Às vezes a gente quer que Jesus haja agora para que nós nos alegremos, mas não é para a gente se alegrar não, é para o nome de Deus se alegrar, para as pessoas olharem e falar, mas é ele, é ela, são homens de Deus, são mulheres de Deus, e é por isso que Deus teve encontro com ele e com ela. Oh glória! Oh queridos, eu sinto a presença de Deus na noite de hoje. Oh, louvado e agradecido seja teu nome, Jesus. Oh querido, se você entender a Bíblia, a caminhada cristã vai ser mais leve. Às vezes a gente está aqui, ainda que empurrado por Jesus, porque a gente está, Deus, hoje eu estou sem força, mas eu estou aqui na tua casa, Pai. Eu estou aqui com uma verdade. O Senhor sabe como é que eu estou, mas eu estou aqui com uma verdade. O problema é que às vezes a gente está deixando a verdade de lado porque a gente quer mostrar para o pastor que a gente está aqui. Não, o pastor não vai te abençoar não, quem vai te abençoar é Deus. Não é o pastor que vai transformar a sua vida não, quem vai transformar a sua vida é Deus. Mas você precisa ser sincero com Deus. Você precisa rasgar o seu coração e dizer, Deus, essa é a minha verdade. E às vezes é isso que está faltando no povo de Deus. Se fala muito de amor, mas não vive o amor. Não vive. Fala muito de perdão, mas não vive perdão. Eu vou falar para os irmãos, eu fiquei 7 anos para perdoar uma pessoa. E me fez tão mal, mas tão mal, que eu falei, mas nunca mais eu vou ficar sem perdoar ninguém. 7 anos. E eu entendi o que era perdão. Hoje a gente se chateia, se magoa, mas ter ódio, raiva, não, isso faz mal. Há patologias que pessoas estão vivendo e não sabem por quê. Vai no médico, o médico não acha. Porque é falta de perdão, é falta de uma verdade bíblica na sua vida. Porque nós lemos os 10 mandamentos, mas não vivemos. Queremos, como diz o ditado, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Aí a gente está lá, olha, você tem que ser uma pessoa ali, ofertante, dizimista, amar o próximo, perdoar isso e aquilo. A gente não está vendo não. E eu digo, Deus coloca a gente em prova de fogo. O que eu prego é o que eu vivo. Eu jamais, queridos, vou pregar o que eu não vivo. Porque Deus vai me colocar em prova de fogo. E lá atrás eu reclamava, eu falava, mas por quê? E aí depois eu fui entendendo, Deus, é para te amadurecer, é para você contar testemunho. Porque tem muita gente, pastor, conta testemunho dos outros, né? É até bonito, mas cadê seu testemunho? Porque teve uma irmã que disse tal coisa. Olha, teve um irmão que... eu vi lá na internet alguém que Deus abençoou. E na tua vida? O que está acontecendo na tua vida? É um sepulcro caiado? Ou você é alguém de Deus que está recebendo de Deus e dizendo, eu estou dizendo quem é Deus, porque eu vivo Deus, então estou replicando o que é Deus. É o apóstolo Paulo dizendo, é na provação, é na dor, é na alegria, é Deus. Eu sei entender Deus tendo muito, eu sei quem é Deus não tendo nada, porque Deus é Deus. Aleluia! E é isso que a gente precisa entender, que Deus é Deus. Olha o versículo 14 aí na sua Bíblia, o que diz: então Jesus lhe disse claramente. Os discípulos até então não tinham entendido. Às vezes Jesus tem que dar aquela sacudida em nós. Olha, mas porque justo agora furou o pneu da bicicleta? Porque justo agora a energia cortou? Às vezes a gente reclama, mas por quê? Por quê? Eu era assim também. Eu estava vindo de São Paulo,
o meu voo ia chegar 11 da noite, o ônibus para vir para Luiz Eduardo iria sair 23h30, e estava tudo cronometrado. Em meio de caminho, eu tive um atraso, chego na rodoviária 23h40, olha meu ônibus indo embora. Eu falei, oh meu Deus, foi embora. Outra hora, estaria reclamando. Eu falei, amém, olha ele indo embora. Podia estar amanhã em Luiz Eduardo, logo cedo, mas não vou ter. Aí eu me informo, dizem para mim, ó, você vai agora só 11 horas da manhã. Eu falei, amém, não vou reclamar, porque eu aprendi a entender Deus trabalhando nas nossas vidas. Aleluia! Ou a gente lê a Bíblia e entende quem é Cristo, ou você para de ler a Bíblia, porque é melhor. Você já ouviu? Pastor, o senhor vai me entender melhor. Aquelas pessoas, volta o meu, pega alguém assim, papai, porque o meu pastor disse, porque o pregador disse, porque tal fulano disse. Eu fico pensando, se é todo mundo que diz, ele não lê a Bíblia não. Não lê a Bíblia. Não lê não. Não lê. Porque quando você lê a Bíblia, você diz, a Bíblia diz. Oh, glória! É a Bíblia, é o que o pastor Nestante falou aqui. Me mostre na Bíblia. Não é falar. Eu digo que se você ler a Bíblia, entender o que Cristo quer dizer para você, você vai seguir na luz de Deus. Agora, o pastor disse, o vizinho disse, lá na internet disse, e aí eu fico preocupado até com a internet, pastor. Pessoas que a gente não tem intimidade, pessoas que a gente não conhece o caráter, mas a gente está lá, às vezes ouvindo essa pessoa e deixando de ouvir a voz do pastor, que está lá orando pela gente, que sabe da nossa necessidade, que está pagando um preço terrível por nós, mas a gente está lá, eu sigo tal, não que seja errado, porque errado é você deixar de ouvir a voz do seu pastor. A Bíblia fala que o bom pastor, ele cuida da sua ovelha. O bom pastor, ele é um pastor da internet. Você conseguiu um dia falar com ele, você mandou uma mensagem, ele te respondeu, e as pessoas estão deixando de falar com o pastor da igreja, para falar com o pastor lá de fora. Estão deixando de pedir uma oração para o seu pastor, para pedir para um pastor que sabe se Deus a vida desse Jesus falando aí. Eu certa vez, eu não vou lembrar o nome dele, porque eu sou ruim para nome, mas tinha um pregador muito famoso na época. Ele era um negro, não vou lembrar o nome dele. E eu estava junto com o pastor, e nós fomos até esse pastor para convidar ele para pregar no evento que ia ter. E era a minha primeira vez com contato com esse pastor. E aí nós fomos, e aí eu segui esse pastor conversando com outro pastor. Aí ele falou assim, mas você vai levar, você não esquece do pó não, hein? Aí não, pode deixar que tá tudo certo. E eu fiquei com um ponto de interrogação, pó? Mas que é isso, pó? Aí depois, quando eu fui embora com o pastor, eu falei, rapaz, eu tinha uma dúvida. Naquela hora lá que você estava conversando, que o pastor falou pó, que raio que é isso de pó? Aí ele falou, não, é que ele cheira, e aí tem que levar lá a droga para ele. Eu falei, não, pera aí, você está querendo dizer que você vai chamar esse camarada para pregar? Não, mas ele é uma bênção, é um homem de Deus. Eu falei, não, está errado. Você está alimentando um vício. Em vez de você estar lá corrigindo um camarada desse, freando um cara desse, você está dando oportunidade para ele. E aí a gente teve até um desentendimento dentro do carro, porque ele não concordou com o que eu falei. Mas tudo bem, eu falei, eu não mudo meu pensamento, porque quem tem um Cristo na vida, tem vida mudada. E aí um belo dia, um escândalo na internet. Quando eu vi o nome dele, eu falei, rapaz, é esse pastor aqui. E hoje está aí, lamentavelmente desviado. Tenho sempre orado a Deus, porque eu me lembro dele, não do nome dele, mas se eu ver a foto eu sei quem é. E sabe, e às vezes a gente está assim, dando oportunidade para alguém que às vezes está precisando de um abraço, que está precisando de uma palavra amiga. Ou a gente está tirando pedra, condenando esse tipo de pessoa, porque, olha, na internet às vezes eu fico triste, pastor.
Porque você olha lá, a pessoa em vez de estar olhando para outro, e sabe, olha, Jesus te ama, Jesus vai mudar a tua história, não está lá sendo juiz, está lá apontando o dedo. Quem somos nós para apontar o dedo? Meu irmão, quando estava no hospital, meu irmão é pregador, meu irmão é pastor, a nossa família é uma família de Deus. Pessoas cara de pau ligavam em casa e falavam: está acontecendo isso com o seu irmão porque é a mão de Deus. Eu falei: mas ainda bem que é a de Deus mesmo, porque se fosse a do diabo a gente estava perdido. Sabe, pessoas que até hoje olham para o meu irmão. Você acredita? Olha, eu estava aqui lembrando, meu irmão, eu não gosto de contar testemunho dele não, mas tinha gente que leva lá as fotos pra gente, passava até na igreja a foto do meu irmão internado. A gente recebeu crítica dizendo que era montagem, que era mentira, porque o meu irmão estava um palito. Aí hoje o meu irmão está forte, aí não é ele não, isso aí é mentira, isso aí não, vocês estão enganando. Você fala: meu Deus do céu, olha que mente chega a pessoa. Mas aí eu vou entendendo, pastor, que quem é medíocre acaba reproduzindo essa mediocridade. Quem não tem fé vai chegar em você e vai dizer: não vai lá não, que não vai dar certo. Não liga para fulano não, que não vai dar certo. Por quê? Porque ele não tem fé, porque ele é pessimista, porque ele não acredita na Bíblia. Porque quando você vai acreditando na Bíblia, sai fora, deixa eu passar, porque Deus está na minha frente, Deus está comigo, eu vou alcançar a vitória, eu vou chegar lá. É isso que a gente precisa entender. Veja, olha aqui o versículo 16. Quando Tomé ouve isso, então peraí, Jesus ele vai para lá, aí Tomé ele diz aos discípulos: peraí, nós vamos lá para morrer? Olha a falta de fé. Anda com o mestre, entende o poder do mestre, mas eu não vou para lá não, eu vou para morrer. Tipo aquela coisa: você quer ir, vá só. E aí é nessa hora que a gente vê quem é que está do nosso lado. Porque tem muita gente que na hora do aperto, conta comigo. Aí você fala: fulano, fulano some. É nessa hora aqui, ó Tomé, vamos nós também para morrer com ele? Vou lá? Vou não, vou morrer? Vou nada? É aquela história, pastor, a gente diz assim pro crente: quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Beleza. Aí você fala: quem quer morrer? Não quero não. Eu tenho que terminar a faculdade, a minha casa, o carro. Quero não. Mas quem quer ir para o céu? Mas para ir para o céu você tem que morrer. É o passaporte. Ou como diz, eu quero morrer dormindo. Queridos, se Deus estivesse preocupado com a nossa pele, com o nosso físico, você acha que homens de Deus, discípulos, seriam degolados, queimados, torturados? Lázaro aqui, enquanto estão preocupados: mas é o teu amigo, é quem tu amas. Tipo, Jesus está assim: e daí? Pouco importa, eu também amo ele. O problema é que a gente quer questionar e quer ser igual aquela criança: olha, eu escovei o dente, eu comi, eu fiz tudo certinho, agora eu posso brincar, mãe? Tá bom, meu filho, agora você pode brincar. E às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Deus, eu orei, eu jejuei, eu fui lá para a igreja, olha, eu fiquei 21 dias de oração, eu participei de toda a campanha lá da igreja, agora eu podia ser abençoado. Não, eu estou fazendo isso para fortalecer a minha espiritualidade, matar a minha carne, renovar o meu eu interno, para alcançar Jesus Cristo. Aleluia! Esse é o objetivo, não é aqui na terra não. Se Deus vai me abençoar ou não, pouco importa, queridos. A bênção é uma consequência. O problema é que às vezes a gente quer barganhar, porque a vida aqui fora ensina a barganhar. A gente quer barganhar com o Criador. A gente quer ter uma luta, o Criador e a criatura. Deus, mas pera lá, quem nos criou foi Deus. Deus ele já diz lá em Gênesis: eu olho para a terra ela era sem forma, ela era vazia. E aí ele começa
a criar. E às vezes a gente esquece de perceber essa grandeza de Deus. E a gente faz o quê? O nosso problema ser grande. A gente alimenta o problema e não o Deus que nos tirará do problema. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Se você tiver bom ânimo, você vai para frente, você vai vencer. E aí, para eu fechar, é tão gostoso quando eu falo da Bíblia, queridos, porque a gente vai entendendo quem é Jesus, a gente vai entendendo essa grandeza de Deus, sabe? O versículo 26 vai dizer, vamos no 25, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Olha, quem crê em mim, quem crê, porque se não crê, esquece. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aí o versículo 26 diz: e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E aí ele faz uma perguntinha no final: crês nisso? Você crê nisso que eu estou falando? É o que Jesus vai dizer. E aí o versículo 27, Marta diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E aí eu acrescento: vir ao mundo para nos salvar, nos libertar, matar a morte, porque hoje a chave da vida e da morte está na mão de Deus. A gente não entende, sabe? Eu respeito pessoas que teve perdas, pessoas que, sabe, passaram por algum momento e a perda é algo tão irreparável. Mas quando eu entendo, foi para a glória, foi com Deus. Eu também quero que chegue esse meu momento, eu também quero que chegue essa hora, porque eu creio em Deus. E se eu creio em Deus, eu vou ressurgir, eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou conquistar. Há uma diferença nossa e de quem está lá fora. Lá fora, eles até dizem que creem, mas não creem. Dizem até que confiam em Deus, mas não confiam. Mas nós que estamos aqui, a gente vive Deus, a gente vive a palavra, a gente vive o Evangelho. E esse é o Cristo da noite de hoje que eu estou trazendo para você. É o Cristo que vai ressuscitar o seu sonho, a sua esperança, o seu coração que talvez já está ferido, desacreditado, sem fé. Porque eu entendo, quando a gente coloca o tempo na balança, dói, machuca. Às vezes um filho que a gente está tanto tempo orando, um marido que a gente está tanto tempo orando, e a gente diz: Deus, olha o tempo que eu estou orando, até parece que o Senhor não está me ouvindo, até parece que o Senhor não está me vendo. Mas se Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, como é que Ele não está te vendo? Como é que Ele não está ouvindo a tua oração? Então eu quero que você entenda na noite de hoje, versículo 26: e todo aquele que vive e crê em mim, em Deus, jamais morrerá. Jamais o seu sonho vai morrer, jamais aquela conquista sua, ainda que seus olhos carnais não enxerguem, mas a partir de hoje, coloque seus olhos espirituais para enxergar. Às vezes a gente tem aquele espírito de inferioridade, do patinho feio que anda com um saquinho na cabeça do pão e só tem um buraquinho do ouro, porque a gente se sente tão incapaz e diz: por que eu, Senhor? Mas por que fulano me deu esse cargo? Por que eu? Porque tinha que ser você. Sinta-se grato. Eu sempre digo isso para a minha vida: tudo que eu vivo é gratidão. Você pode me dar uma bala, eu vou dizer: Deus, obrigado, porque eu ganhei uma bala. Eu vou te dar essa oportunidade. Deus, obrigado, porque no meio de tantos eu fui o escolhido. Eu estou comendo essa comida, não importa qual é a comida, seja grato a Deus. Aleluia, Deus. Hoje pode ser essa comida,
Mas e amanhã? Amanhã pode ser algo melhor. Amanhã você pode estar lá na churrascaria dizendo: oh Deus, eu estou hoje na churrascaria. Olha que Deus lindo. Hoje você anda de bicicleta, mas você fala: hoje é bicicleta, mas amanhã eu vou estar na minha moto, amanhã eu vou estar no meu carro, e eu vou ser grato a Deus, porque eu sei de onde Deus me tirou. Queridos, hoje a sua casa pode, na hora que chover, e você preocupado dizendo: agora vai ter época de chuva e esse telhado está quebrado, mas eu vou ser grato a Deus, dizer: Deus, está pingando aqui em casa, mas eu te agradeço, porque foi o Senhor que prometeu e me colocou aqui, mas eu sei que eu vou alcançar. Seja grato, seja grato. Eu quero que você curve a sua cabeça. Senhor, ó Pai, a tua palavra foi entregue aqui à tua igreja. Senhor, a tua palavra tem endereço certo, Pai, porque há corações que saíram de casa dizendo: Deus, fala comigo, Pai. E o Senhor falou com você nessa noite, e Ele disse: confia em mim. O Senhor disse: confia em mim. Para de confiar no homem, confia em mim. Ah, Senhor, obrigado, Pai, que na noite de hoje nós possamos confiar em Ti, acreditar em Ti e saber que Tu és o Deus Todo-Poderoso, és o Deus que muda a história, é o Deus que chega na hora certa. Jesus, obrigado, porque hoje foi o dia certo. Obrigado, porque hoje foi o momento certo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco na noite de hoje, Pai, e nós só temos que louvar, agradecer a Ti. Oh, aleluia. Ah, Pai, eu sinto a Tua presença nesse lugar, e o Senhor disse que está ouvindo sim a sua oração. Ele disse que sabe, Ele sabe sim o que você está passando, Ele sabe. Ah, na sua oração você tem até questionado e dizendo: a Deus, parece que o Senhor não está vendo, mas Ele disse: eu estou vendo. Ah, aguenta só mais um pouquinho, é só mais um pouquinho. Mas Ele disse: seja grato, seja grato, porque o que vai vir vai te surpreender. E não sou eu que estou dizendo, não, é o Senhor que está dizendo para ti. Mas você tem que crer, porque se você não crer, é só uma palavra que eu estou preferindo, mas se você crer, é Deus falando com você. Creia, 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 creia. Ô Senhor, eu levo essa palavra, eu levo aquilo que o Senhor trouxe para mim, Senhor. Eu quero ser o primeiro a agarrar essa bênção e dizer: obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor falou comigo. Mas, Pai, que a tua igreja possa sair daqui acreditando que o Senhor não mudou, que o Senhor és o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ah, Pai, Senhor, que saiamos daqui com essa palavra, que saiamos daqui renovados pelo poder da Tua palavra, porque o Senhor é vivo. Ah, Senhor, obrigado. Esse é o nosso pedido, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor atendeu a nossa oração. Obrigado, Espírito Santo, é o que eu te agradeço. Ah, Senhor, obrigado. Amém, Jesus, amém. Mais uma vez, eu agradeço por essa oportunidade.